Olá, pessoal! Esse é o BetaCast, o seu podcast que fala sobre a transformação digital das cidades, inovação e tudo aquilo que envolve a gestão pública brasileira. Eu sou a Clara Fernandes, jornalista e também analista de marketing na Beta Sistemas, e esse é mais um episódio do BetaCast. E hoje eu tenho o prazer de receber o procurador de Turvo, Pedro Henrique Rovares. Obrigada, Pedro, por vir aqui no podcast. Obrigado, um prazer sempre conversar com você. Pedro, para a gente começar, quais que foram assim as maiores mudanças que a tecnologia trouxe para a administração de Turvo? A tecnologia hoje, né, você inserir a tecnologia cada vez mais dentro da administração pública é um caminho sem volta. E eu vejo que o ritmo que o setor público tinha em relação ao setor privado, o setor privado sempre foi muito mais acelerado. E algumas coisas que a gente tem no privado, a gente precisa inserir no público, sem deixar de respeitar todos os trâmites, toda a legislação que regula, mas algumas ferramentas que se utiliza, precisa introduzir. E a tecnologia foi uma. Então, algumas ferramentas básicas, mas que alguns municípios não têm hoje, como pagamento por Pix, emissão de guias pela internet, do seu alvará, renegociação da dívida ativa, serviços que o contribuinte precisava se deslocar ao balcão da prefeitura e hoje ele pode fazer pela internet, é fundamental hoje dentro da administração pública. Hoje o cidadão ele faz diversos serviços privados da sua casa, do seu celular, por que não na administração pública? Então isso, algumas medidas nós implantamos, várias outras ainda estão a ser implantadas, já estão em programação, mas todos os municípios, eu vejo que é um caminho sem volta e devem cada vez mais investir nisso. E Pedro, fala pra gente assim, lá em Turvo, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar em outro momento, né? A gente já te entrevistou também, mas eu queria que tu desse assim algum exemplo. Tinha algum processo que, claro, antes levava tantas horas, hoje leva poucos minutos, poucos cliques. Tu lembra assim de algum exemplo? Nós temos a questão da abertura de empresas, que ainda não está o modelo perfeito, mas avançou muito a partir da rede SIM, de ações da própria administração, dos seus servidores, de ação desse sistema. Mas o nosso tempo médio de abertura de empresas de 45 horas já chegou em alguns momentos a 1 hora. Isso traz muita celeridade para o contribuinte. A pessoa que quer empreender, se o setor público não estiver travando ela, eu vejo que ela já faz um grande serviço, né? Eu, além de atuar na área pública, atuo na área privada e a gente ter essa celeridade, ela é fundamental. É uma pessoa que quer empreender, ela quer celeridade, ela quer fazer o seu cadastro, ela quer solicitar pela internet, ela quer já ter a liberação da nota eletrônica com agilidade e isso é fundamental. Então, há outros passos a se avançar, né? Daqui a pouco você ter consulta de viabilidade, análise de uso e ocupação de solo, consulta prévia para a construção do empreendimento e cada vez mais você ter a tecnologia, você ter todas as informações cadastrais do seu município, o sistema bem alimentado, funcionando, é de fundamental importância. Pedro, falando, né, dessas transformações, tecnologia, como é que foi o processo de adaptação dos servidores públicos e também dos cidadãos, tendo essas novas tecnologias? Porque a gente sabe que às vezes tem uma certa resistência. Sim. Como é que foi lá em Turvo? Num primeiro momento há um certo receio dos servidores, da própria população, né? Mas você ter isso disponível, claro, ele nunca vai substituir o servidor e tu nunca vai deixar de prestar o atendimento presencial e uma coisa que a gente prega, um atendimento humanizado. Você tem que ter um servidor lhe atendendo bem no balcão, te dando todas as informações, até pelas características do município. No município de interior, nós temos contribuintes que não têm ainda a facilidade de acessar a internet como alguns têm. Mas você tem esses serviços, então, para ele tirar, por exemplo, a guia do seu IPTU, ou ele ir lá parcelar uma dívida ativa, mas ele também tem pela internet. Então, isso é fundamental. E aconteceu com uma celeridade, algumas coisas nós até plantamos já que estava uma rotina, por exemplo, o Pix, né? A gente quase não usa mais dinheiro. Hoje, dinheiro em espécie pouco circula. Então, colocar o Pix como uma forma de pagamento é
foi quase uma naturalidade dentro da administração, porque no privado, no dia a dia, as pessoas já estão acostumadas com isso. Pagamento por cartão de crédito é outro ponto. É uma questão que já está se avaliando o pagamento do ITBI por cartão de crédito, porque a dívida vai ser parcelado com a operadora do cartão, vai liberar o ITBI e o cidadão faz a sua escritura conclui o seu negócio. Então são opções que a tecnologia nos traz para a administração pública que contribui para a administração e para o contribuinte. Pedro, como que tu avalia a importância de um município como Turvo, que é um município de pequeno porte, ter uma tecnologia que também está em grandes centros? Assim, a importância de um município como Turvo ter essa tecnologia à disposição dos servidores, do gestor municipal, da população. Olha, eu vejo que isso é extremamente importante porque Turvo é um município pequeno em questão de tamanhos, mas o potencial de negócios de Turvo é gigante. Turvo é referência na agroindústria, na plantação de arroz, semente de arroz, pitaia, produção de tratores, exportação já. Então, você acaba tendo prestadores de serviço de outros municípios, você tem empresas de outras regiões vindo se instalar no seu município e você precisa ter todas as ferramentas que você tem lá fora, aqui na sua cidade. Então, isso é fundamental. É fundamental. Com esse fenômeno da globalização, a gente era pequeno, na escola estudava, eu estava conversando antes, a gente era pequeno, assistia o desenho dos Jetsons, né, que previa a Alexa, os Jetsons previam, né, porque entrava em casa, acende a luz. Então, coisas que a gente via que hoje aconteceu, tem que ter. E ter todas essas ferramentas, com o mundo da forma que está, com a fiscalização também toda integrada, você ter todo esse serviço integrado para o contribuinte é extremamente importante. As administrações, independente do porte do município, vão ter que investir cada vez mais nisso. Para a gente encerrar, eu queria que tu falasse, para ti, o que seria uma gestão pública ideal? Pergunta difícil, hein? É difícil essa. A gestão pública ideal, ela é difícil. Cada um tem seu ponto, né? Cada um analisa. A gente tem bons gestores que investiram muito em saúde, nós temos bons gestores que se preocuparam muito com obras, mas a gestão pública ideal, ela é aquela que atende todos os públicos da tua cidade. Porque muitas vezes a demanda de um cidadão é celeridade na saúde. Ele precisa de um exame, de uma consulta. Mas muitas vezes a demanda de outro cidadão que vai trazer o conceito de uma gestão pública ideal é que você tenha uma Secretaria de Indústria e Comércio que apoie o empreendedor, a inovação, que te traga fomento. Então a gestão pública ideal é aquela que vai conseguir conciliar tudo isso. Ela vai atender aquela pessoa mais carente, que muitas vezes a demanda é o transporte escolar chegar na sua casa para pegar o filho, mas você também ter uma prefeitura inovadora, que investe em capacitações, em tecnologia, em fomento à indústria, para trazer geração de emprego, de renda, que tudo isso vai repercutir na cidade e repercute lá naquela ponta também que está precisando. E aí você consegue trazer o equilíbrio. Então, talvez isso seria a gestão pública ideal no meu conceito, mas é um conceito muito amplo e a gente ficaria horas aqui discutindo. Com certeza. Pedro, quero te agradecer mais uma vez por participar com a gente aqui do nosso BetaCast. Prazer. Mais uma vez, né? Obrigada por estar aqui conosco. E nessa edição, nós recebemos o procurador de Turvo, Pedro Henrique Rovares. E com isso, encerramos mais um episódio do BetaCast. E nós seguimos aqui, revelando o potencial expansivo das cidades e pessoas. Até mais!